Olá, meus queridos. Vamos para a nossa aula de número 5 de literatura brasileira. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho mais sobre o modernismo brasileiro. Nessa primeira imagem, nós podemos ver aí como o mundo já funcionava com uma maior velocidade. Nós temos aí a invenção do primeiro avião, de Santos Dumont. Aí, logo abaixo dele, as fábricas de automóveis, né? Uma fábrica de automóvel. O filme de Charlie Chaplin é uma cena, né? Tempos modernos. Essa cena ela é muito interessante porque ela mostra o homem dentro das engrenagens da máquina. Então, se automatizando o homem, né? Nessa época, tinha-se o pensamento de que as máquinas substituiriam os homens, coisa que não aconteceu, né, na verdade. Aí nós temos um telégrafo, né? Também uma invenção da época, e algo mais recente, que é a bomba de Hiroshima, a bomba atômica. Então, nós temos aí alguns fatos históricos que vão permear o contexto histórico do nosso modernismo. Bom, como se deu o modernismo? O modernismo está no início, datado no início do século XX. E nesse contexto histórico aí nós temos uma vida mais intensa, de acordo com a velocidade das conquistas tecnológicas, que estão acontecendo. E também as conquistas científicas. Nesta mesma época, Santos Dumont cria o 14 bis, o avião, né, o sonho de voar do homem começa a se tornar realidade. Outro fato importante também é o domínio da siderurgia com o aço, que permite fazer navios, né, a fabricação de navios e armas de guerra. A vida na cidade vai ter outros atrativos diferentes, né? Nós vamos ter aí lojas, bares, restaurantes abertos, né? Com mais atrativos para a população. E também com sua grande contribuição, nós temos aí o cinema, principalmente o cinema mudo, o rádio, as radionovelas, né, que vão estar aí atraindo o público, o telégrafo, os outdoors, os jornais, revistas, tudo chegando com mais precisão nas mãos do leitor. Bom, aí nós temos também os grandes conflitos, né? Fascismo versus capitalismo versus socialismo. Os grandes conflitos de ideias, né? Um é, chocando contra o outro. Mas o que é o fascismo? O fascismo, ele é um governo, né? Um governo não, perdão, um movimento político e filosófico, ou um regime, como queira, né? Centralizado na figura de um ditador. Aí nós temos quem inaugurou aí o fascismo foi Benedito Mussolini, na Itália, em 1922. O capitalismo, ele vai ser um sistema, né, que vai privilegiar os bens privados e o comércio e a indústria. Né? Nós vivemos num país capitalista, que visa o lucro. Já o socialismo é uma doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e de distribuição, mediante a supressão da propriedade privada e das classes sociais. O que é isso? Socialismo é dividir tudo com todos. Isso aí são alguns ideais, né, que estavam sendo defendidos na época do início do século XX. Então, vocês vão ver isso aí mais a fundo em história, filosofia. Aqui nos interessa apenas saber o momento histórico que está acontecendo. Vamos ver aqui, nessa parte desse slide, os aspectos estéticos do modernismo.
a estética, né? O que está por trás disso aí. Então, o futurismo, o elogio à máquina, ao progresso, tudo isso aí é inspirado lá no futurismo de Marinetti. Lembram disso? Lá nas vanguardas europeias. A idolatria do automóvel, o fascínio pelos arranha-céus e pela paisagem urbana, a ausência de fronteiras entre beleza e feiura, vão estar tudo misturado, não existe mais separar belo e feio. Elogia a civilização da técnica, o homem como ser poderoso no centro de tudo, o exagero, né, as hipérboles, repúdio ao passado, vão olhar para o passado e não vão querer mais aquele passadismo, querem algo novo, né? A violência purificadora do mundo, a exaltação em alguns momentos à guerra, a atribuição de qualidades humanas às máquinas, a ruptura com a sintaxe, o predomínio de verbos com um tom imperativo, né? Literaturas escritas sem pontuação. Nós vamos ter aí um grande exemplo em Mário de Andrade, quando ele escreve Macunaíma. Ele tem um capítulo inteiro que não, ali dentro de Macunaíma, que não tem nenhum tipo de pontuação, como um repúdio mesmo a essa estética da beleza e do formal. Então ele vai contra tudo isso. Luta em favor do verso livre, já não teremos mais os versos ali compostos com versos decassílabos. Não, nós vamos ter versos livres, versos brancos, quer dizer sem rimas. Né, manifestos, né, vão ter vários manifestos, né, os nossos autores também vão fazer manifestos, nós vamos ter manifesto antropofágico, o movimento da ANTA, e isso aí a gente vai ver mais para frente um pouquinho, com mais detalhes, mas esses tipos de manifestos vão surgir com grande ênfase. Bom, nós vamos ter aí a característica do cubismo também na literatura. É o dinamismo plástico das palavras em liberdade, quer dizer, os versos livres, invenção de palavras, o neologismo, ritmo inovador, né, às vezes sem ritmo também, destruição do passado para construir o presente. Nós vamos ter aí exemplos de autores, Luigi Pirandello, né, que é um dramaturgo, André Gide, um prosador, e Guilherme Apollinaire, que são poetas, né? E Blaise Cedras, são poetas. Já a característica da pintura, nós já vimos lá na vanguarda, que são os ângulos, né? Os ângulos retos, planos, geométricos, um mundo estruturado, um relacionamento com aparências e influências do cinema, né? Então nós vamos ter essas características aí no cubismo literário e no cubismo na pintura. Bom, nós temos também o expressionismo dentro da literatura, o registro do exotismo da parte primitiva e popular. Um exemplo disso nós vamos ter lá em Sertões, os Sertões de Euclides da Cunha. Ele registra o sertanejo exótico, né? Naquele momento ali da sua vida. Preferência por aspectos hediondos, terríveis e dolorosos da realidade, vão trazer a realidade nua e crua, cenários catastróficos da guerra, falência do mundo burguês capitalista, impotência diante do mundo sem alma. Nós vamos ver isso aí em Drummond, alguns poemas de Drummond falam desse mundo sem alma. Choque de gerações, liberdade do verso também, no expressionismo, valorização do ritmo das palavras, fragmentação de frases, liberdade, improvisação. E tudo isso vão estar presentes dentro dos escritos, dentro da literatura moderna, em referência ao expressionismo
das vanguardas europeias. Bom, o dadaísmo, como nós já vimos lá nas primeiras aulas, ele é um movimento que simboliza o nada. Aí nós temos mais uma obra de Marcel Duchamp. Ele procura a anti-arte. O que é a anti-arte? É algo contrário que vai se opor à arte. A decomposição das palavras, dessacralização da arte. A arte, dessacralizar é deixar de ser sagrado, é deixar de ser como fala, aquela questão assim perfeita. Então, dessacralização da arte, tanto a arte plástica quanto a escrita. Radicalismo, né? Ele é radical. Já já a gente vai ver mais alguns exemplos. Eles são ousados, rebeldes, trazem escândalos, né? Nós temos aí Marcel Duchamp, que está aí com a arte plástica, e Tristan Tzara, que também é poeta, foi um poeta, né? Fazia arte plástica, mas também foi um poeta. Olha aí, um poema dadaísta. Vamos lá, de Tristan Tzara. Pegue um jornal, pegue uma tesoura. Escolha no jornal um artigo com o comprimento que pensa dar ao seu poema. Recorte o artigo, depois recorte cuidadosamente todas as palavras que formam o artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Seguidamente, tire os recortes um por um. Copie consciente somente pela ordem que sai do saco. O poema será parecido consigo. E pronto. Será um escritor infinitamente original e de uma adorável sensibilidade, embora incompreendido pelo vulgo. Isso, meus queridos, pasmem, é um poema de Tristan Tzara. Aqui nós temos algumas características do surrealismo dentro da literatura. Menos negação, mais criação. Nós temos aí a relação da linguagem, da arte com o inconsciente, os sonhos, os pesadelos. Tudo isso vão estar dentro das literaturas, da poesia, dos romances, uma escrita não automática, mas uma escrita de espontaneidade, a valorização da psicanálise, né, da busca do eu, do sobrenatural, né? Aí nós vamos ter aí também a busca do sobrenatural. E tudo isso vai estar relacionado não só na arte plástica, como é o que nós vemos aí no exemplo, né, com Salvador Dalí, mas também na arte literária. Nós vamos ter toda a nossa literatura permeada desse surrealismo, que é inspirado lá nas vanguardas europeias. A gente vê, né, que não tem como não falar de modernismo e não falar de vanguardas europeias, por mais que os escritores não quisessem trazer para a realidade brasileira, eles trouxeram porque estavam impregnados dessa nova arte. Espero que vocês tenham gostado, curta o nosso canal, curta os slides, os filmes, as videoaulas e deixe seus comentários para que eu possa saber se vocês estão compreendendo ou não. Se tiver alguma dúvida também, coloque aí nos comentários.